Salve, muito bom dia, boa tarde ou boa noite, Vidnet em meus canais pessoais do YouTube, TikTok, Kawaii. Inicialmente peça um like, compartilhe e se estiver pela primeira vez aqui, inscreva-se ou siga a página. Também ative o sino de notificações para acompanhar antecipadamente conteúdos exclusivos. É o seguinte, pessoal, o homem solteiro tem que evitar mulheres que se acham demais, certo? É esse que é o ponto, porque a gente vive numa cultura de empoderamento aqui, né? Onde ao qual nessa agenda existe toda uma conjuntura de supremacia de um gênero sobre o outro, tá entendendo? É assim que está funcionando o Brasil atualmente, né? E muitas mulheres se aproveitam dessa situação, né? Para querer ridicularizar homem, para querer debochar de homem, para fazer piada, tá entendendo? É esse que é o ponto, né? Muitas vezes o homem acaba sendo perseguido, discriminado, né? Passa por chacota por parte da sociedade, porque a sociedade não quer aceitar que o homem também tenha critérios, tá entendendo? Eles querem manter aquela fachada onde somente as mulheres podem ser exigentes, podem ter ali podem querer o cara que tenha carro, que tenha dinheiro e tudo mais, né? Enquanto o homem não pode ter seus próprios critérios, suas próprias escolhas, e inclusive a sociedade de uma maneira geral quer retirar esse poder de escolha dos homens, né? Eles querem que a fachada feminista continue, tá entendendo? Esse que é o ponto. Né? E tipo assim, pessoal, não tem erro. Quando a gente põe na mesa a realidade, não tem como a gente errar, não tem como a gente sequer ir no sentido de mentir, tá entendendo? Porque a sociedade atual tende sempre a falar assim, porque o homem que faz parte da comunidade masculina, não, ele está exagerando, ele está mentindo sobre as convicções que explana, tá entendendo? Não é esse o ponto, pessoal, não é esse o ponto, né? É porque a gente vê, né, por conta de toda uma sociedade que é pautada, né, vamos dizer assim, que é ministrada pelas aparências, pelo materialismo. Muitas vezes o homem que, por exemplo, não tem grana, ele passa por uma misandria absurda aqui no Brasil, né? Muitos não querem que isso seja posto à tona, né? Porque propriamente já foi decretado que o homem não tem vez aqui no Brasil. Já foi decretado, tá entendendo? E a gente vive tempos muito sombrios, onde várias leis estão sendo propostas lá no Congresso, inclusive muitas delas são aprovadas, né? Mas além disso, o principal PL que está sendo posto em voga agora é o PL da misoginia, né? Onde o qual faz com que cada vez mais homens tenham esse viés de se afastar das mulheres, tá entendendo? Porque o mar não tá para peixe. E eu costumo até dizer o seguinte, né, que a maioria das vezes o suco não tá valendo na espremida. Por quê? As mulheres, por conta delas estarem empoderadas, exigentes, né, muitas vezes não vale a pena o homem sequer se arriscar ali, porque tipo, tem aquela narrativa, né, de que não é não, né? Vários movimentos feministas estão sendo criados pelo mundo, pelo planeta, né? Inclusive muitos deles estão se infiltrando nos Estados Unidos. É essa informação que eu acabei tendo nesses últimos dias. Quer dizer, é uma vergonha, pessoal, uma vergonha o que está se tornando
o mundo por conta desse movimento que está literalmente acabando com nações, né? E, e muitas feministas não querem reconhecer que esse movimento que está causando a queda de natalidade pelo mundo, tá entendendo? É isso que é o ponto, né? Enfim, por conta desses fatores principais é que as relações, de uma maneira geral, estão tão difíceis hoje em dia. Porque geralmente muitas mulheres acabam se baseando pelo que o homem tem, e isso gera uma distorção, né? Distorção. Se a mulher se junta com o cara pelo que ele tem, o que acontece? Numa eventual separação, ela vai querer retirar tudo aquilo que fez com que ela se atraísse por ele. Tá entendendo? Tem várias leis que propõem isso, e muitas delas já foram aprovadas, onde não quer que, numa eventual separação, o homem tenha vez, no sentido assim, de tudo aquilo que ele conquistou na vida, né, vá tudo para as mãos da mulher. Tá entendendo? Isso é um assunto sério aqui no Brasil que muitos querem negligenciar. Querem dizer que, não é bem assim não que está funcionando, né? É bem assim, sim. A conjuntura hoje em dia está totalmente desequilibrada. Tá entendendo? Porque quer queira ou não, também é um fator que faz com que esses fatores de insegurança jurídica para o homem, isso faz com que o homem não queira chegar de jeito nenhum. Tá entendendo? É esse que é o ponto. É esse que é o ponto. E as mulheres tendem a não olhar pro lado do homem, do quão difícil se encontra o homem poder até mesmo estar interagindo com uma mulher, porque dependendo do que ela venha falar e do que o homem venha falar, ele pode ser acusado daquilo, né, de assédio, né? E inclusive tem vídeos da internet que falam, que o entrevistador pergunta lá, se um homem eventualmente chegar assim na rua, te perguntar, te abordar, te elogiar, né? Isso não vai ser encarado como assédio, né? Isso é assédio ou não? E elas começam a bugar, quer dizer, a situação hoje em dia não tá fácil não, pessoal. Não tá fácil. Hoje em dia, para ser homem no Brasil, eu acredito que o Brasil é o pior país. Pior país para ser homem, cara, né? Muitos querem sempre ir pelo lado assim, porque tudo é solucionável, basta só querer, né? A sociedade sempre vai naquele viés de falar que, tudo é muito fácil nessa vida, né? Quer dizer, eu diria, pessoal, que essa problemática da queda de natalidade no Brasil não é por questão somente financeira, né? Pode até se dizer isso, né? Mas, por exemplo, que explica que esses países mais ricos, né? Que explica que eles também estejam tendo queda de natalidade. Tá entendendo? Então o problema maior não é somente do feminismo em si, também é espiritual, porque quer ou não, a batalha principal que a gente tem nesse mundo aqui para enfrentar, ela é espiritual. Tá entendendo? Essa onda que muitos querem ignorar, né? Porque realmente não tem ali paciência, acho que não é um plano para ela, né? E eu sei da tamanho da briga que eu tô comprando aqui, tá entendendo? Eu tô sendo discriminado, eu tô passando por deboche, enfim, eu tô sendo muitas das vezes
enfim, perseguido, né, passando por senhas persecutórias, né, porque a sociedade não quer aceitar que o homem possa vir a se contrapor a esse status quo atual, ao qual está muito desfavorável. Né? Muitos preferem se acomodar, né, do que propriamente se contrapor. Tá entendendo? Porque se contrapor é muito difícil, né? É melhor continuar ali no comodismo, é melhor ali tentar tentar se virar com o que tem, basta só querer, né? A sociedade, de maneira geral, sempre tende a dizer que tudo é muito fácil, né? Mas esse mundo de facilidade, para mim, não existe. Se tiver 1% de ricos no Brasil, é muito. Tá entendendo? É isso que é o ponto. A sociedade sempre tende a validar as exigências das mulheres, e quando o homem tem algum tipo de critério, não pode. Não pode. Tá entendendo? Porque quando o homem tem um critério ali para casamento, por exemplo, ele não quer uma mulher rodada, não quer uma mulher que já seja mais antigona, tá entendendo? E etc. Não, a sociedade se rebela. Não pode, não pode ser. Não pode ser. Mas o critério do homem para casamento nesse sentido é muito individual, muito pessoal, né? Essa questão é individual, pessoal, né? A salvação, de uma maneira geral, é individual, né? Então sempre tendem a falar assim, porque o problema da queda de natalidade, o problema de não se formar família no Brasil é por conta da questão financeira. Ok, mas pode até ser, mas o problema maior, pessoal, o problema maior não é financeiro, é ideológico, também espiritual. O Brasil, um dos maiores problemas do Brasil hoje em dia é espiritual. Tá entendendo? Quer queira ou não, né? A energia nesse país aqui tá muito esquisita. Tá entendendo? Porque muitos venderam suas almas, né? E não querem ter que lidar com uma pessoa, com um homem tipo eu assim, que diz esse tipo de verdade, porque são incômodas. Porque a sociedade prefere, de uma maneira geral, o comodismo, a acomodação. E se incomodam com aqueles que dizem verdades inconvenientes, né? Que é o meu caso. A salvação não é coletiva, não, pessoal. A salvação é individual, tá entendendo? O que invejam, no final das contas, é esse que vivem no materialismo, o que invejam é essa autonomia, essa independência do homem solteiro. Tá? Essa independência é poder não conceder satisfações aos outros. É isso que eles invejam, é porque eles não tiveram a coragem que esse homem solteiro está tendo aqui de enfrentar o status quo atual, né? E poder dizer, ser solteiro hoje em dia, diferentemente do que a sociedade diz, é um privilégio. E acaba, no final das contas, sendo viciante, porque muitas vezes o cara fica muito tempo sozinho, né? E se acostuma, e vai no sentido de se acostumar, né? E, enfim, a sociedade treme, vamos dizer assim, quando o homem diz esse tipo de verdade, que vai em encontro e mais em defender e ir para a causa pro homem, porque já foi decretado, pessoal, que o homem não tem vez, de uma maneira geral, entendeu? E por que esse homem tem que evitar mulheres que se acham demais? Por conta de toda uma cultura aqui no Brasil de sempre pedestalizar, de sempre idolatrar um gênero em detrimento do outro, né? Isso faz parte também da agenda feminista, de querer sempre idolatrar o feminino em detrimento do masculino. A gente sabe, pessoal, todo tipo de idolatria é burrice.
Todo tipo de idolatria é idiotice, cara. É idiotice. Quer queira ou não. Tá entendendo? Quer queira ou não. Né? É esse que é o ponto. É esse que é o ponto. Né? E você vê, logicamente, né? A população quer ter o controle sobre os homens. Porque se o homem se o homem for no sentido de ser incontrolável, de propriamente querer ter liberdade, não pode. Não pode porque tá saindo ali das regras sociais. Não pode. É esse que é o ponto, pessoal. Hoje em dia tá complicado. Realmente tá complicado ser homem no Brasil. Né? Tá complicado ser homem, né? Eu acredito que é o pior país, é o país mais terrível no planeta, ou um dos mais, né? Mas eu diria que é o país mais terrível para ser homem é o Brasil, cara. É o Brasil, sem dúvida nenhuma. Né? Porque a sociedade, de uma maneira geral, sempre vai no viés assim, ó, de que o homem não tem que ter autoestima, o homem tem que sempre aceitar a modernidade, não tem que se voltar contra, tá entendendo? E sempre vão naquele viés de comodismo, né? De que o homem não tem que pensar fora da caixa, né? Todo mundo tem que ter um pensamento igual, né? E qualquer um que se oponha, né? Quem tem um pensamento diferente tem que ser, tem que ser proibido de se expressar. Tá assim hoje em dia, tá um monopólio, tá uma ditadura assim, sem precedentes. Né? É esse que é o ponto. Qualquer um que pense diferente hoje em dia no Brasil é taxado, é posto em uma caixa. E tá assim hoje em dia, tá muito complicado. Certo, pessoal? Era isso que eu tinha para dizer. Aliás, né, ainda continuando aqui, sobre as mulheres que se acham demais, pessoal, elas fazem até o favor, de estarem desprezando o homem. Tá entendendo? Elas fazem até o favor. Porque muitas vezes aquela mulher que se acha, não tem por que você correr atrás dela. Não tem por que você correr atrás dela, porque ela já disse para você, ela não quer ter algo mais sério contigo, ela não quer construir algo contigo, ela quer somente ali passar uma impressão de que está por cima. Isso faz parte de uma arrogância que muitas mulheres estão tendo hoje em dia. Muito por conta de toda uma cultura anti-homem aqui do Brasil, né? E, enfim, faz parte desse contexto atual onde não querem que o homem tenha esse poder de questionar. Certo, pessoal? Resumidamente é isso. Deixarei links de produtos ligados à minha loja no Mercado Livre na descrição e também meu Pix para quem quiser contribuir voluntariamente. Então era isso, valeu, até a próxima.